Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, eu sou astróloga, sou terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem no canal, já deixem o seu curtir e comentem aqui se vocês gostarem desse conteúdo. Compartilhe também com seus amigos e com suas amigas que gostam desse tipo de conhecimento. No tema de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nossos medos e as nossas inseguranças. Eu gosto de dizer que a astrologia, esse estudo milenar, nos ensina a nos conhecer. Eu uso a astrologia para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal. Então, como eu já mencionei aqui várias vezes, existem diversos setores, áreas que a gente pode estudar dentro do nosso mapa e aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos. Então, cada planeta, em cada signo, em cada casa, vai representar algo. Um desafio, um amor, um desamor, uma desilusão, um conflito, uma paz, uma bênção. E é claro que os nossos medos e as nossas inseguranças também estão no nosso mapa. A palavra medo vem do latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa diante de um risco ou uma ameaça real ou imaginária. E a palavra insegurança é uma palavra originária do português segurança, que origina-se do latim securus, que significa seguro, livre de perigo, firme, não hesitante e condenado. Então, os nossos medos e as nossas inseguranças podem ser tanto reais ou imaginários. E existe um ponto no nosso mapa, aliás, existem diversos pontos que podem falar dos nossos medos, das nossas inseguranças, mas existe um planeta em específico que ele vai falar qual é o nosso medo, o que a gente tem que enfrentar, quais são as nossas inseguranças perante a nossa vida. E que a gente precisa ter coragem, ter que ter ali a coragem para enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças. Tem que ter a coragem para poder trabalhar e não simplesmente fugir dali. A gente foge dos nossos medos, a gente foge dos nossos medos, dos nossos demônios, das nossas inseguranças. Mas quando a gente tem ali a oportunidade de aprender sobre eles e encarar esse ponto nesse mapa, ele vai falar como a gente pode se fortalecer, tomar para si essa força, que é o planeta Saturno. Bom, Saturno, bem conhecido por ser um planeta kármico, ele fala muito sobre o tempo, né? Do momento em que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, todo mundo a gente sofre a questão do tempo. Então, Saturno, ele tem essa primeira questão, ele vai falar sobre o tempo das coisas. Ele é Cronos, na mitologia, para quem conhece, deus do tempo, e ele tem um ciclo de 29 anos, ou seja, ele demora 29 anos para dar uma volta no zodíaco e voltar no ponto em que ele estava na hora do seu nascimento, no seu mapa. Ou seja, a primeira lição desse Saturno, ele vai falar assim, olha, eu vou demorar 29 anos, às vezes 28, 29, 30 anos mais ou menos, para voltar nesse ponto. Então você tem aí um tempo para você se lapidar, para você enfrentar ali seus medos, enfrentar essa segurança e trabalhar nesse assunto. Então, quando a gente fala de Saturno, a gente tem que entender que ele é um planeta lento, ele é um planeta que vai exigir muito para nós. A cada 7 anos ele faz um aspecto com ele mesmo, então ele toca naquele ponto que está no nosso mapa. E assim, ele fala muito sobre as nossas responsabilidades também. Ele vai falar muito sobre a nossa maturidade, sobre a disciplina, porque qual que é a mensagem de Saturno dentro do nosso mapa? Ele vai falar assim, olha, Roma não foi construída em um dia. Uma ideia, para ela se tornar física, ela demorou muito. Ela foi colocada em prática, teve muito trabalho, muito esforço, muita disciplina, mas aquilo que foi construído, né, com bases sólidas, o tempo não destrói. Tá firme, tá sólido ali. Então, Saturno no nosso mapa, ele vai falar isso. O signo que você tem, o Saturno, vai dizer, olha, vai ser difícil, vai ser complicado, você vai sentir insegurança, você vai se sentir limitado, você vai sentir que você não consegue, mas se você tiver disciplina, se você tiver seriedade e maturidade para desenvolver os temas que ele tá te pedindo, você toma para si essa força e você constrói
vamos pensar assim, uma personalidade, você constrói uma característica, você cumpre um desafio que é difícil. Por isso que Saturno é uma coisa kármica. Ele é aquele planeta que tem os anéis em volta, né? Os anéis falam muito sobre essa castração, sobre essa dificuldade, essa limitação. Então, muitos astrólogos usam o Saturno para dizer que é uma missão kármica que você tem que ter aqui na sua encarnação. Outros não dizem isso, outros associam muito ao nosso lado profissional, aquilo que a pessoa constrói com o tempo, como uma carreira, um objetivo. Ele é regente da casa 10, que fala sobre carreira, fala sobre o alto da nossa montanha, o que a gente fica a vida toda tentando construir até chegar lá no topo. Só que Saturno, ele tem uma simbologia muito maior que isso. Eu entendo que quando Saturno tá num signo, ele vai falar que no primeiro momento você vai se sentir com medo. Você vai se sentir inseguro, acuado. Você vai achar que você não tem a capacidade de desenvolver aquilo ali. Só que é o seu desafio encarar ali as características, as qualidades, o que aquele signo tá querendo te ensinar, qual que é a energia dele, que você acha que você não tem, mas se tá no seu mapa significa que você desenvolve. Mas é com o tempo. E o Saturno, quando ele vai estar na casa, né? A casa é a área. As casas são setores, é o palco onde a nossa vida acontece. Então, esse Saturno na casa, ele vai falar a área específica que você vai se sentir inseguro, você vai ter medo, você vai querer construir algo sólido, mas você sente que é tudo muito difícil, que dá muito trabalho, porque essa é a simbologia desse Saturno. Ele fala muito sobre assim, olha, ele quer que você se desenvolva, ele quer que você cresça com disciplina, mas isso vai exigir tempo, isso vai exigir muito esforço também. Isso vai exigir que você se comprometa, né? E Saturno tem uma questão que ele quer nos ensinar. Então ele é como se fosse aquele professor mais durão. Sabe que quando a gente tá na escola tem sempre aquele professor mais carrancudo, aquele professor que cobra. Ele é um cobrador do zodíaco. Então quando ele volta no seu ponto, 29 anos, 30 anos, quando muitas vezes, né, a gente ouve as pessoas dizerem assim, eu cheguei na crise dos 30. Essa crise, muitas vezes, é esse retorno de Saturno. E essa cobrança que a gente sente, ela é interior. Ou seja, o seu Saturno no seu mapa, ele tá falando o seguinte, você trabalhou o signo que eu pedi pra você trabalhar? Essa área, essa casa aqui, você trabalhou nisso? Você tem olhado pra isso? Você tem se esforçado? Porque se você tem se esforçado, vai ser tranquilo pra você. Mas se você não tem olhado, se você tem fugido dos seus desafios, vai ser pior. Então, algumas pessoas em seu retorno de Saturno pode ser tanto com seus 29 e 30 anos e quando ele volta de novo lá perto dos 57 anos, 58 anos, perto dos 60, né? Essa pessoa, ela sente de novo esse peso, ela sente essa cobrança e muitas vezes ela não sabe nomear o que ela tá sentindo. É só aquela angústia, é só aquela insegurança, aquele medo. Algumas pessoas sentem a depressão, ansiedade, alguns problemas até psicológicos que muitas vezes nós astrólogos que entendemos mais sobre a psique e a parte psicológica do nosso cliente, a gente sabe que ele tá sofrendo ali o retorno de Saturno. Então a gente consegue entender um pouco mais como que ele tá internamente. Então qual que é o desafio? Entender essa cobrança dentro do nosso mapa. Qual que é o seu desafio? E encarar ele de frente. Então, assim, primeiro quando a gente entende o signo, ele vai falar muito sobre as características daquele signo. Aquele arquétipo, né? Vamos usar os signos, eles são arquétipos. Então, cada um vai ter ali a sua simbologia. Então, é o elemento fogo, é o elemento ar, é o elemento terra, é o elemento água. Qual que é o signo? Ele tem a modalidade mutável, ele é um cardinal, ele é fixo. Então, o signo, ele vai falar assim, quais são as características daquele signo que é mais desafiador para mim, mas que eu tenho que desenvolver. E a casa vai ser a área. Então, por exemplo, se eu tenho um Saturno no signo de Áries. Áries, ele é um signo que fala muito sobre iniciativa. Ele é o signo corajoso. Essa pessoa que tem um Saturno em Áries, ela não vai se sentir assim. Ela pode até se sentir um pouco covarde, ela pode ter medo das coisas, ela não inicia coisas novas porque ela acha que ela não consegue. Ela não acredita nela. Áries, ele é autoconfiante, ele sabe que ele pode. Então o Saturno em Áries está falando para a pessoa, olha, aprenda a confiar mais em si. Aprenda a ser corajosa. Pode ser até uma pessoa que queira
empreender, abrir algo novo, porque Áries rege os empreendedores, os corajosos. Então essa pessoa às vezes tem um desejo de muito tempo, de muitos anos, de abrir alguma coisa, de trabalhar para ela mesma, mas ela sempre acha que é muito difícil, que ela não consegue, porque ela tem que entender que o Saturno vai falar: eu vou te dar apoio, mas eu não vou te dar tudo. Vai ser com você e eu vou fiscalizar a obra. Então, faça um pouco de cada vez mais, faça. Seja comprometido, seja disciplinado e não desista. Então, esse Saturno em Áries vai falar muito sobre isso. A pessoa não vai se sentir corajosa, pode não confiar muito nela. Se esse Saturno em Áries está numa casa 1, então ela sente todas essas energias de inseguranças na casa 1, que vai falar muito sobre o eu, sobre a minha personalidade, sobre como eu me projeto para o mundo. Então essa pessoa, ela vai por muito tempo ser uma pessoa que fica mais acuada, que não sabe muito bem se definir como personalidade, mas conforme o tempo vai passando, conforme esse Saturno vai recebendo os aspectos, essa pessoa ela vai se desenvolvendo. Também vai dizer que essa pessoa é muito madura, muito responsável. Saturno rege o signo de Capricórnio, que é o signo que vai falar muito sobre as ambições que a gente tem que ter na vida, o nosso comprometimento também, o nosso status, aquilo que eu quero mostrar para o mundo também. Então, essa pessoa, ela tem esse desafio e ela pode também sentir inseguranças com o seu corpo físico, né? A casa 1 é o meu físico, então a imagem pessoal, a questão de se sentir um pouco insegura sobre como ela se apresenta para o mundo, às vezes está relacionada a esse Saturno. Vamos pensar numa pessoa que tenha Saturno numa casa 7. Bom, a casa 7 é a casa do casamento, é a casa das parcerias. Vamos supor que esse signo de Saturno, esse Saturno tá no signo de Câncer, que vai falar sobre família, vai falar sobre o lar, sobre a casa, sobre maternidade também. Então essa pessoa ela vai ter um pouco ali de insegurança, se sentir um pouco limitada, vai se sentir insegura nos temas do feminino, da questão de ter filhos, da questão de construir uma família e, se ele está numa casa 7, de realmente se casar, construir um relacionamento duradouro, encontrar alguém, firmar bases sólidas, morar junto, casar, ter ali uma família. Então, às vezes essa pessoa vai achar que não consegue ou que é muito difícil, porque Saturno no mapa dela vai falar assim: olha, esses são os seus desafios, essas são as suas inseguranças. Então essa pessoa pode ter vivido casamentos e relacionamentos muito difíceis também, mas esse Saturno tá querendo te ensinar algo. E se esse Saturno, por exemplo, ele tá numa casa 4, vamos supor, ele vai falar muito sobre a questão com a família, no caso mais pode ser a mãe, pode ser questão também do passado, lidar com o passado, lidar com a família, lidar com situações de restrição, situações difíceis que você viveu no seu passado, que às vezes você finge que não tá lá. Esse Saturno na casa 4, ele vai te cobrar muito isso. Resolver problemas com a família, resolver problemas da casa, né? Às vezes problemas dentro do lar, um problema com um irmão, com uma mãe, com um pai, um primo, todos os temas de casa 4, né? Até a nossa ancestralidade. Então a gente consegue identificar, através do nosso Saturno, primeiro, quais são os nossos medos, quais são as nossas inseguranças, o que eu tenho que encarar. Na área que ele tá, ele vai falar assim, onde de fato você tem que se empenhar, onde de fato você tem que se comprometer, você tem que ter mais disciplina. Não se autonegar, ou se sentir envergonhado, ou se sentir depressivo por você não conseguir. Entenda a missão dele, ele quer que você construa algo sólido. Só que você precisa entender primeiro qual que é a missão dele. Por isso que eu gosto muito de usar a astrologia de forma psicológica. E eu posso falar um pouco sobre o meu Saturno. Eu tenho Saturno ali em Áries, né? Tenho Saturno na casa 1, ali entre casa 1 e casa 2, que fala muito sobre isso, sobre me encontrar, sobre personalidade, a questão do corpo físico, né? Me aceitar do jeito que eu sou, se eu tenho cabelo liso, se eu tenho cabelo enrolado. Então, o signo que a gente tem um Saturno, né, o elemento ali, se ele é um elemento ar. Então vamos pensar, é um Saturno ali mais em Gêmeos, fala muito sobre as ideias, sobre os pensamentos. Se ele tá numa casa 3, que vai falar muito sobre estudos, ou numa casa 9, que vai falar sobre faculdades e tudo mais. A pessoa ela vai ter ali um desafio, ela vai sentir durante a vida dela, toda vez que ela quer estudar, toda vez que ela quer aprender coisas novas, ela sente que é muito difícil, que exige demais dela.
Porque o Saturno tá querendo que essa pessoa leve a sério esse tema, né? Se esse Saturno tá numas casas de trabalho, de dinheiro, a questão de recursos financeiros, de bens materiais, a pessoa vai ter que se esforçar muito. Se é um Saturno na casa 2, que vai falar sobre isso, vai falar que a pessoa, olha, ela vai construir coisas, bens materiais, vai ter recursos, mas que não vai vir muito fácil. Ela vai ter que se esforçar muito. E esse Saturno vai falar muitas vezes sobre a área que a gente mais se cobra. Então, no que você mais se cobra? No que você mais tem medo da vida? O que você cobra dentro de você, que às vezes você nem sabe porque você se cobra tanto. Tem gente que se cobra muito pra casar, tem gente que se cobra muito na parte da carreira, tem gente que se cobra muito com família, com filhos, em ter filhos. Então, esse Saturno vai falar muito disso também. Aquilo que eu me cobro, né? Às vezes eu sinto que os outros estão me cobrando, mas isso vem de mim. Então, por isso que Saturno fala muito sobre algo kármico, que a gente veio desenvolver durante a nossa experiência. Alguns astrólogos dizem que foram assuntos que a gente não desenvolveu em outras vidas e a gente veio desenvolver agora. Eu gosto de entender que o Saturno, ele tá para nos ensinar algo. Então, enquanto essência, enquanto alma, eu vim viver várias cenas, vários momentos aqui nessa minha vida, então eu também vou ter os meus desafios. Então, eu prefiro escolher os meus desafios para eles não me escolherem. Então, eu acredito que o meu mapa astral, o meu Saturno, ele tá ali porque eu escolhi ele. Eu vim para desenvolver e lapidar aquilo que eu escolhi. Então, independente do signo, independente da casa, se eu escolhi esse desafio, se tá no meu mapa, eu consigo cumprir. E o tempo será o meu aliado. É sempre assim. Não adianta você querer fazer as coisas de maneira rápida e de mau jeito. Saturno, ele é um fiscal. E ele cobra excelência e perfeição. Se você sabe onde é o seu Saturno, em qual signo que ele cai, em qual casa que ele cai, comenta aí. Manda também esse vídeo para pessoas que gostam desse tema. Convido vocês a me seguirem nas outras redes sociais que vão ficar aqui abaixo. Não deixem de dar o seu like e comentar se você gostou. Eu vou ficar por aqui. Vejo vocês na próxima semana e até mais. Beijos!